Pessoal, dando continuidade então às nossas videoaulas, a gente já viu a estruturação básica do HTML, vimos também algumas tags importantes aí, né, como hierarquia de títulos, que são os H1, H2, H3, H4, as listas, né, basicamente são as ordenadas, que são as OL, e as não ordenadas, que são as UL, e também as tabelas, né. Inclusive, para melhorar um pouquinho aqui a aparência, né, o conteúdo no nosso site, eu fiz aqui offline mesmo, fiz algumas alterações na nossa tabela. Coloquei aqui uma TD HTML, uma TD CSS, outra JavaScript, e na outra linha eu coloquei aqui algumas informações, né, sobre HTML, algumas informações sobre CSS e algumas informações sobre JavaScript. Então no final a tabela ficou assim, né? Deixa eu salvar aqui. Aqui tem uma alteração, tirei esse. Aqui, ó, eu deixei esse 1, 2 e 3 aqui para mostrar que a linha 1 coluna, né, 1, 2 e 3, e tem aqui HTML, CSS, JavaScript e mais os conteúdos embaixo. Beleza? Então basicamente ficou assim a nossa tabela. Então, dando prosseguimento, a gente vai ver agora na videoaula número 3 os formulários. Basicamente, os formulários são as formas que a gente tem no nosso HTML de enviar informações para algum lugar, seja para uma outra página, seja para um servlet, que é o que a gente vai ver na outra videoaula. Mas basicamente o que vocês têm que entender é que os formulários em HTML eles servem para enviar informações de uma das nossas páginas, né, em HTML. Então, os formulários, gente, eles são basicamente divididos em três partes, em três elementos principais. O primeiro elemento é a própria tag formulário, ou seja, a tag form é o nosso primeiro elemento. O segundo elemento são, deixa eu só apagar essa coluna aqui, são basicamente os campos de entrada de dados, que são os nossos inputs. Nós temos vários formatos, né? A gente vai ver alguns aqui hoje. Além disso, não adianta nada eu ter a minha estruturação do meu formulário com os dados que ele vai, né, enviar e tudo mais, para onde ele vai comunicar essa informação, a gente vai ver daqui a pouquinho. Não adianta nada eu ter esses inputs, ou seja, as entradas de dados, né, o usuário ir lá, digitar um nome, digitar um CPF, por exemplo, se no final das contas eu não tiver nenhum botão de interação com o usuário que ele vai fazer esse envio desse formulário. Então, para isso a gente tem os outros elementos, né, que são os botões de interação com o usuário. Então, esses três elementos em conjunto, trabalhando em conjunto, eles conseguem possibilitar para o usuário fazer envios de informações, né, através dos formulários, certo? Então vamos ver aqui cada uma dessas partes, né, e deixar um formulário aqui funcionando, né, enviando as informações no final aqui da aula. Só que antes disso eu queria mostrar uma outra coisinha aqui que é bem interessante, que é o seguinte: se eu quisesse passar para um outro arquivo HTML, como que eu faria isso? Isso também é uma das tags importantes aqui, que seria a tag de criação de links, que basicamente é a tag letra A. Então, como é que ela funciona? Eu coloco aqui logo embaixo, eu abro minha tag, coloco A, e logo em sequência eu já passo as informações, né, da minha tag. Vamos fazer o seguinte: vamos criar uma outra página chamada formulário.html. A gente vai ter um texto aqui embaixo escrito formulário. Quando a gente clicar nele, ele vai enviar para essa nossa outra página. Então, para isso, eu preciso aqui no meu A, eu vou fechar ele aqui.
certo? Eu preciso aqui dentro da minha primeira abertura aqui passar a localização da minha página. Para isso, gente, a gente usa um elemento, né, um atributo chamado href, ou seja, a referência de onde vai estar esse nosso arquivo. Então, vou passar aqui entre aspas, que vai ser formulário.html. Se eu rodar isso aqui, vai dar certo? Por enquanto não, porque a gente não tem essa página ainda criada. Então o próximo passo vai ser criar um novo arquivo e dar esse nome aqui, né, para ele. A gente já vai fazer isso, só que antes, ó, no formato que está aqui, a gente não vai ter texto nenhum na página, porque é isso que está dentro da tag. A gente precisa passar algum texto para o usuário clicar. Então a gente pode colocar aqui, ó, entre as tags, entre a abertura, né, o fechamento, um texto. Então, por exemplo, clique aqui para ir para o formulário. Beleza? Então eu vou salvar isso aqui. Vocês vão ver que já vai aparecer, mas se eu clicar não vai acontecer nada. Então eu vou atualizar. Olha, é um link, né? Clique aqui para ir para o formulário. Só que eu clicar, não acontece nada, né? Por quê? Ele vai procurar o formulário.html e não vai encontrar. A gente não criou ele ainda. Então, para isso, gente, eu vou vir aqui na minha pasta onde está a minha página, né? Então é área de trabalho, primeira videoaula, olá mundo. Você lembra que a gente foi lá que a gente criou? 6 pontos, usuários, né? O nome do meu computador, desktop. Então tá aqui. Então, gente, eu vou criar um novo arquivo. Então, novo documento de texto. E, aliás, eu vou criar lá pelo bloco de notas, senão aqui eu tenho que alterar a extensão, né? Então, vou só vir aqui em novo, arquivo novo. Vou criar aqui rapidinho a estrutura do HTML. Ou eu posso também copiar, né, para andar mais rápido. Então eu vou editar, vou copiar aqui, criar um novo, vou deixar só as tags principais. Então tá aqui, e o título vou colocar formulários em HTML. Beleza. Dentro do meu body eu já posso criar meu formulário. Só que antes disso, vamos salvar esse arquivo. Salvar como. Lembrando que a gente tem que trocar aqui, né, todos os arquivos. E vou colocar aqui formulário.html. Vou salvar. Beleza. Se eu vier aqui, voltar aqui, só fechar essas outras abas aqui e tentar de novo, agora deu certo, né? Porque ele encontrou o arquivo, ó, formulários em HTML. Beleza? Então, vamos começar a criar nosso formulário. A primeira coisa, como eu falei, é justamente definir a estrutura do formulário. Então, para isso eu coloco o form e fecho ele em seguida aqui, para não me esquecer depois, né? Então eu tenho aqui o meu form, que vai daqui até aqui. O form, gente, ele precisa de duas informações que são muito importantes. A primeira é quando eu clicar nesse formulário, no botão para enviar esse formulário, para onde que vai essa informação inteira do formulário. Então isso eu defino em um atributo chamado action. E é aqui que eu passo o caminho que eu quero, né, de ação no meu formulário, para onde ele vai enviar isso. Por enquanto, vamos deixar em branco. Na próxima videoaula a gente vai fazer um servlet
que é para lá que a gente vai mandar essas informações. Por enquanto não se preocupe com isso, pode deixar em branco. Além disso, ele vai precisar também de um método. Então, method. O que seria esse método? A forma de enviar o formulário ela pode ser feita de duas formas. Ou através da própria URL, né, o próprio caminho aqui em cima, ou através de uma forma criptografada, né, através do HTTP. Ou seja, se eu tenho um site onde eu vou estar enviando, através de um formulário, informações sigilosas, por exemplo, senha ou alguma outra informação que não é interessante que seja pública na URL, eu vou usar essa informação, né, sigilosa através de um método chamado POST. Esse método POST ele vai passar as informações através do HTTP e não vai ser possível enxergar isso na URL, certo? O outro método, que é um pouco menos seguro, um pouco mais transparente, é o GET, que é o que a gente vai usar aqui hoje. Agora, no momento, mas depois a gente pode fazer algum teste também com POST para ver a diferença. Como a gente vai passar aqui informações básicas, né, nada muito sigiloso, então a gente pode usar o GET mesmo, até fica até melhor para na didática aqui, né, a gente enxergar o formulário, né, passando as informações. Então minha ação por enquanto é nada e o meu método é GET, ou seja, vai passar na URL as informações. Então para iniciar aqui o formulário, vamos aqui então primeiramente colocar aqui um nome e logo embaixo eu vou colocar um campo de entrada de interação, né, com o usuário, um campo de entrada de texto, que é o campo, né, que corresponde ao nome. Então para isso, gente, eu abro a tag do tipo input, ou seja, entrada de dados. Aí o input ele tem vários tipos. E, por exemplo, a gente tem entrada de texto, entrada do tipo checkbox, né, que é aquelas marcações, tipo rádio, que são aquelas bolinhas que a gente seleciona, né? Tem vários. A gente pode fazer uns formulários mais completos, né, nas próximas aulas, mas por enquanto a gente vai começar só com o básico. Então é um tipo de texto, o nome, certo? Então o type aqui vai ser igual a text, certo? E essa é uma tag que eu posso auto fechar ela aqui, ó. Eu não preciso colocar um barra input, eu posso só fechar ela aqui mesmo, contida aqui mesmo. Beleza, isso aqui já funcionaria. Só que imagine, por exemplo, se a gente já tivesse um servidor criado e as informações realmente fossem para o outro lado. Como que o usuário, ou como o programador lá do outro lado, ele ia conseguir identificar esse valor aqui do nome? Não teria como, né? Só está escrito o nome e o input do tipo texto, mas como que essa informação vai chegar do outro lado? Ele precisa ter esse parâmetro para poder recuperar isso lá. Então, para isso, a gente usa um atributo chamado name. É como se fosse o nome da variável que está passando esse conteúdo aqui. Logicamente, aqui eu posso colocar nome, né? Poderia ser o que eu quiser, só n, por exemplo, né? O que eu quiser passar aqui é o que ele vai enviar lá para mim. Aí se eu coloco lá no campo fulano, na hora de enviar, ele vai colocar lá para mim n é igual fulano. Mas para ficar mais didático, eu vou colocar nome. Então nome é igual fulano. Beleza? Então esse name aqui serve para passar o parâmetro que o servidor vai receber do outro lado. Eu vou deixar só n mesmo. Depois eu troco isso aqui para não confundir aqui com o name. É para ficar mais fácil de entender. Beleza? Então eu vou logo embaixo colocar também endereço. O endereço vai ser de qual tipo? Texto também, né? Então o type é igual a text. E o name vai ser igual ao nome que eu quiser passar.
Não necessariamente tem que ser endereço, pode ser qualquer nome que eu quiser. Posso colocar aqui, por exemplo, logradouro, né? Posso colocar da forma que eu achar melhor. Para título de exemplo, para ficar mais dinâmico aqui, mais fácil de entendimento, eu vou deixar só endereço mesmo, certo? Então nós temos aqui 2 campos de entrada, beleza. Só que como que eu faço depois que eu preencher? Por enquanto não acontece nada, né? Porque não tem nenhum botão de ação, nada que envie essas informações. Então, para isso, a gente tem mais um input, só que dessa vez de um outro tipo, que é o submit. Então, input type submit, ou seja, submeter esse formulário inteiro para o meu action, para o local do meu action, que por enquanto não é lugar nenhum. Mas mais para frente a gente vai configurar um servlet e jogar aqui. Beleza. Só que acontece, gente, esse submit ele precisa de algum conteúdo dentro do botão, né? Tem que ter algo escrito lá dentro. Isso a gente altera no atributo chamado value. Então value igual o que eu passar aqui vai ser o conteúdo lá do meu botão. Por exemplo, enviar ou salvar, né? E assim por diante. Então, basicamente está pronto aqui o nosso formulário. Vamos salvar isso aqui e testar. Então, arquivo, salvar. Vou atualizar aqui a página. Beleza, então nome, né? Campo de texto, de entrada, endereço, campo e o botão. Vou preencher aqui com fulano. Endereço é rua A, número 1, centro. Beleza? Vou clicar em enviar. Olha só, a minha URL ela trocou. Como a gente não tem nada no action ainda, ele só manteve na mesma URL. Só que como o método é get, ele passou tudo na URL para mim. Olha só como é que ficou. Formulário.html, interrogação, n, ou seja, o nome que eu dei para esse input, né, o nome da, como se fosse variável, entre aspas, que ele vai passar. Então n igual fulano, que foi justamente o que eu tinha preenchido aqui, concatenado, né, e comercial, com o endereço, que é o nome do outro input que eu dei, tá aqui, né, e passou as informações que eu tinha descrito aqui, que é rua número 1, centro. Não se preocupem com esses símbolos aqui, que é justamente como o navegador ele entende os sinais que eu coloquei, que foram a vírgula, né, e o acento aqui no número, certo? Então, se eu colocasse um mais simples, por exemplo, Beltrano, rua A, enviar. Então, ó, mesma estrutura, né? Interrogação, n igual Beltrano e endereço igual rua A. Concatenou aqui para mim. Então, gente, basicamente é assim que funciona um formulário. O próximo passo agora seria justamente fazer o que está na próxima aula, que é criar um servlet e depois interagir esse HTML, ou seja, esse formulário, com esse servlet. Mas isso aqui já é assunto para a nossa próxima videoaula. Beleza? Então vamos ficando por aqui. E a gente se vê então na próxima videoaula.